E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um verdadeiro quebra-cabeça histórico e filosófico. Não é só um texto antigo, não. É sobre a própria natureza da existência. Vamos tentar entender como funciona a ideia de um ser supremo e infinito. Sabe aquela tentativa de explicar o inexplicável? Pois é, o objetivo da nossa explicação de hoje é justamente desvendar, camada por camada, como os atributos divinos funcionam dentro de uma realidade infinita, usando as fontes exatas que temos em mãos. É uma viagem muito louca pela lógica pura, então bora começar. Bom, vamos direto ao ponto central que guia toda a nossa exploração. É um paradoxo simples, mas, confesso, é meio alucinante. Como um ser infinito pode ter partes? Pensa bem com a gente. No nosso mundo físico, absolutamente tudo é feito de partes, certo? Um relógio tem engrenagens, o nosso corpo tem órgãos, uma molécula tem átomos. Mas quando a teologia clássica tenta descrever uma entidade última, perfeitamente infinita, bom, aí a gente esbarra num problema lógico gigantesco. Porque um ser infinito, por definição, simplesmente não pode ser dividido. Se ele pudesse ser quebrado em pedaços separáveis, ele deixaria de ser aquele ser supremo indivisível. Seria só um amontoado de partes. Então, como é que a mente humana consegue sequer imaginar ou descrever algo assim? É exatamente aí que entra um termo técnico fundamental nas nossas fontes: a simplicidade divina. Mas olha, presta muita atenção na origem da palavra tributo que o texto destaca. Ela vem do latim ad e tribuere, que dá a ideia de acrescentar alguma coisa à outra. E o material nos dá um aviso super importante. Isso é uma baita armadilha da nossa linguagem. A gente não pode pensar nos atributos de Deus como se fossem pecinhas de Lego que você vai encaixando no ser para completá-lo. Nenhum acréscimo jamais foi feito a esse ser, simplesmente porque ele já é eternamente perfeito. Então, quando falamos de simplicidade aqui, não quer dizer que seja algo fácil de entender. Longe disso. Significa que é algo não composto. É simples, singular, totalmente indivisível. Os atributos não são adicionados a ele. Eles são, na verdade, a sua própria essência. Para conseguir decifrar todo esse mistério teológico passo a passo, a nossa jornada vai seguir este caminho. Primeiro, o paradoxo da simplicidade, depois, o perigo escolástico, em seguida, o embate entre nominalistas e realistas, logo após, a visão de Tomás de Aquino e Shedd, e, por fim, a essência divina unificada. Parte 1. O paradoxo da simplicidade. A grande sacada aqui, a premissa de tudo, está na diferença enorme entre ter e ser. Tipo assim, um ser humano pode ter sabedoria hoje e, sei lá, perder a razão amanhã. A sabedoria é algo que a gente possui, que a gente adquire. Mas as nossas fontes são super diretas. Quando se trata do ser divino, ele não apenas possui vida, luz, sabedoria, amor ou justiça. Não é algo que ele guarda no bolso. Baseado na Escritura, a teologia afirma com todas as letras que ele é a própria vida. Ele é o amor. Ele é a justiça, em toda a sua totalidade. Os atributos são, na verdade, o próprio ser sendo revelado para nós. Literalmente, não existe separação nenhuma entre a entidade e a qualidade. Parte 2. O perigo escolástico. Historicamente, tivemos um grupo de pensadores brilhantes conhecidos como os escolásticos. Eles começaram com uma premissa muito boa, mas acabaram levando a coisa para um extremo, um extremo um tanto perigoso. Eles enfatizavam, e com muita razão, segundo o texto, que Deus é tudo aquilo que ele tem, ou seja, toda a licença divina é completamente idêntica a cada um dos atributos. O conhecimento de Deus é Deus, a vontade de Deus é Deus. Até aí, tudo bem. Mas calma, presta atenção num detalhe documentado nos textos. Alguns desses escolásticos pisaram no acelerador e foram longe demais. Eles começaram a afirmar que cada atributo é idêntico a absolutamente todos os outros atributos. Basicamente, argumentaram que não existem distinções lógicas, de forma alguma. E isso ilustra perfeitamente um abismo filosófico gigante. Pensa bem, se a gente eliminar todas as distinções lógicas, se dissermos que o conhecimento é exatamente, literalmente, a mesma coisa que a vontade, ou que o amor é absolutamente igual à justiça sem tirar nem pôr, essa teologia começa a marchar perigosamente em direção ao panteísmo. Porque se tudo se mistura, se tudo perde a forma e a distinção, aquela ideia de um ser pessoal com qualidades com as quais podemos nos relacionar simplesmente começa a derreter, vira só uma massa cósmica impessoal. E é por isso que a nossa fonte classifica essa ideia com todas as letras como um extremo muito perigoso. Parte 3. Nominalistas contra realistas. Nesse ponto, a gente entra num verdadeiro campo de batalha de ideias na história. E óbvio, não estamos aqui para tomar partido de ninguém, mas é fascinante observar a genialidade e os medos de cada lado. Os escolásticos, como a gente acabou de ver, queriam a todo custo evitar separar o ser.
Aí apareceram os nominalistas. Eles olharam para todo aquele caos extremo e pensaram: a única maneira de proteger a unidade divina é dizer que essas perfeições e distinções, justiça, amor, poder, isso tudo existe só na nossa cabeça humana, não na realidade de Deus. Só que, logo em seguida, os realistas rebateram com força. Espera aí, se essas perfeições só existem no pensamento humano, a gente acaba de perder a realidade de um Deus pessoal com quem podemos nos relacionar. Para eles, manter a realidade objetiva dessas perfeições era absolutamente negociável. Dá para ver claramente o que assombrava a cada um desses grupos. Os nominalistas estavam morrendo de medo de, ao admitir distinções reais, acabar destruindo a simplicidade perfeita de Deus. Era um medo válido, para falar a verdade. Já o grande pesadelo dos realistas era cair num poço sem fundo de uma negação panteísta. Mas aí fica a pergunta: como os realistas conseguiram salvar a realidade dos atributos sem dividir o ser supremo em pedaços? A resposta deles, que está detalhada na fonte, foi um verdadeiro golpe de mestre conceitual. Eles argumentaram que toda a essência está 100% presente em cada um dos atributos. Ele é tudo em todos e tudo em cada um deles separadamente. Muito interessante, não é? Parte 4, Tomás de Aquino e Chese. E é nesse cenário que entram os pesos pesados da história para tentar estabilizar o debate. Tomás de Aquino traz uma visão incrível, principalmente pela humildade do argumento. Aquino, que concordava com a ideia de defender a unidade de Deus, sugere algo profundo. Esses atributos, como a sabedoria ou a justiça, não são como bisturis dissecando os mistérios escondidos nas profundezas insondáveis do ser. Nada disso. Na verdade, esses atributos são a lente, a maneira pela qual conseguimos entender a relação entre o Criador e a criatura. É basicamente a face compreensível que um infinito vira para nós, que somos finitos, permitindo alguma compreensão sem destruir de forma alguma a natureza misteriosa dele. Para amarrar tudo isso, a teologia dogmática de William G. T. Shedd traz um complemento super denso. Ele defende que toda a essência reside de forma completa dentro de cada qualidade distinta. Quando a mente tenta contemplar a justiça divina, ela está contemplando, na verdade, toda a essência divina. A justiça não é só uma fatia de um bolo. O bolo inteiro, a totalidade do ser, está contida ali, assim como no amor, assim como no poder. Ele chama isso de uma descrição analítica bem próxima da essência. E, finalmente, parte 5, a essência divina unificada. Então, o ponto crucial para fechar essa síntese final é que precisamos desviar de 2 erros gigantescos: separar a essência dos atributos e criar ideias falsas sobre como eles se relacionam. Os atributos são qualidades determinativas e inerentes. Eles coexistem, não são algo aditivo, não vieram depois de um tempo, não são um acidente de percurso. E o mais importante de tudo o que vimos hoje, existe uma ligação tão, mas tão íntima que conhecer os atributos é de fato conhecer a própria essência divina. E o texto alerta fortemente: como são qualidades puramente essenciais, alterar qualquer uma dessas qualidades seria alterar o próprio ser na sua raiz. Cada atributo funciona como uma janela real e inalterável para esse grande mistério unificado. Depois de acompanhar toda essa ginástica da teologia e da filosofia para tentar colocar o infinito dentro das caixinhas da linguagem finita, a gente termina com um sentimento inevitável de maravilhamento. Vimos mentes históricas brilhantes suando a camisa, brigando com conceitos de essência, partes e atributos, só para tentar preservar a grandeza de uma unidade inquebrável. E a grande questão que fica ecoando é: o que tudo isso nos diz sobre os limites da nossa própria mente humana diante do infinito? É a prova viva de que a nossa tentativa contínua de decodificar o impensável é simplesmente fascinante. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise passo a passo. Foi intenso, mas valeu a pena. Até a próxima exploração.